Olá, muito boa noite. Aqui quem fala é Vinícius Castel. Estamos dando início a mais um Corretor Cast, um podcast de corretor para corretor. E hoje o nosso convidado é Fernando Nunes, ele que é palestrante do mercado imobiliário, trabalha com redes sociais, faz gestão de equipe e hoje tem uma franquia imobiliária também. Muito prazer, Fernando, em te receber aqui hoje. Seja bem-vindo ao nosso Corretor Cast, esse podcast aí que é para compartilhar cases de sucesso e histórias com o nosso mercado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vinícius. É uma honra e um prazer receber o convite aí da Rede Gaúcha para compartilhar conteúdo aí do dia a dia, né, do chão de fábrica com os corretores, porque a gente sabe o quão difícil é, né, estar no dia a dia e é sempre bom poder compartilhar conhecimento com os nossos colegas e colegas corretoras. Legal, Fernando. Fernando, começando aqui, como é que foi o início do Fernando Nunes no mercado imobiliário? Porque a gente sempre sabe, né? O corretor de imóveis, dificilmente a pessoa sonha em ser corretor de imóveis. Não tive esse sonho, nem sabia que existia a profissão corretor de imóveis, mas vim parar aqui. E como é que foi o início do Fernando? Foi através... Eu sempre fui muito empreendedor, né? Talvez não um excelente empresário, mas sempre tive esse espírito muito empreendedor. E aí, quando eu descobri que eu ia ser pai, estava na iminência de ser pai, eu entendi que eu precisava ter flexibilidade de horário, porque como empreendedor, empresário, eu era muito workaholic, ainda sou, mas como eu era muito centralizador, eu trabalhava 16, 17 horas por dia. Então, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu digo, opa, eu preciso mudar, porque senão daqui a pouco meu filho vai estar com 20 anos e eu não vou vê-lo crescer, né? Então eu precisava, a minha ideia era ter flexibilidade de horário, não era trabalhar menos, não confundam, né? Porque muitas pessoas, eu vou ser empresário para trabalhar menos. Não, tu vai trabalhar mais, mas a ideia era poder buscá-lo na creche, levar na creche, se ele estivesse doente um dia, poder ficar uma tarde com ele. E eu acho que essa é a grande vantagem de ser um corretor de imóveis, né? Tu tem flexibilidade de horário. Mas eu coloquei meu currículo no InfoJobs na época, e aí começou a chover convite de imobiliária, e eu pensei, meu currículo é muito bom, né? Só que daí quando eu cheguei na imobiliária que tinha me chamado, eu vi uns 500 chegando lá, eu digo, opa, acho que tem alguma coisa. E aí eu vi que tinha uma oportunidade, eu digo, opa, tem oportunidade no mercado, e é assim que eu vim parar no mercado imobiliário, né? Através do InfoJobs. Mas eu queria trabalhar com vendas, né? Eu identifiquei assim, o que eu faço de melhor, né? Agora eu falava há pouco aqui com a Yara, a gente falava de relacionamento, isso que eu gosto de fazer, né? Me relacionar com pessoas, eu identifiquei isso, e a minha ideia era trabalhar com vendedor externo. Só que daí quando tu vai ver lá que o vendedor externo ganhava R$ 1.500 por mês, eu digo, opa, não é isso aqui que eu quero, não dava para sair de casa, e aí eu vim parar então no mercado imobiliário. Legal, legal. E essa trajetória do corretor que está iniciando, do Fernando Nunes lá quando iniciou, né? Muitas pessoas que estão iniciando no mercado imobiliário, às vezes vê o corretor andando de carrão, morando bem, fazendo viagens legais, mas não sabe as dores que ele passou lá no início, né? Uhum. Às vezes a gente inicia com um terno emprestado, com a roupa de um amigo, né? Com a passagem da mãe, que já não, às vezes não acredita mais. Né? Eu, quando iniciei lá, eu pegava a passagem da minha mãe lá, mas tu vai nessa daí, não vai dar certo isso daí, mais essa empreitada aí, eu estava com 24 anos. Sim. Já, né? Já estava ali nas últimas já, né? E como é que foi o início lá, Fernando? Tu sabe que a chamada, né? Até hoje, talvez as pessoas veem... quer ganhar R$ 10.000 por mês. Esse era o mote lá em 2013, né? 2012, 2013. Mas o que eu acho que a pessoa tem que ter, né? Primeiro, ela tem que ver se ela tem essas características. Então, assim, tem que abandonar o CLT, porque a gente vê que tem muitas pessoas acostumadas a ter a carteira assinada, ter o salário certinho todo mês. Uma dúvida muito comum, né? Quanto tempo eu vou levar para vender? Vai depender das tuas ações e do teu empenho, né? E aí, que nem tu falaste, né? De não ter o dinheiro, às vezes, para passagem. Há muitos que chegaram ao sucesso e não tinham nem para passagem. Mas tem que ter resiliência, né? Tem que ter persistência, tem que se capacitar. Então, quando eu iniciei, até para mim eu levei um susto, porque basicamente tu te inscrevia num curso de TTI e aí, na sequência, tu já estava sentado no plantão de vendas, né? Tu é estagiário, né? Regulamentado autorizado pelo Cresci, é um estagiário, mas conhecimento em si é muito baixo, né, para ti, quem está iniciando. Então, eu entendi que eu precisava me capacitar muito. E eu sempre fui autodidata, né? As redes sociais, hoje em dia, então, como aqui o Corretor Cash, né? É conteúdo para dar luz para alguém,
né? Então, conteúdo verdadeiro. Até o Capanema, uma vez lá em Curitiba, na sequência, a gente palestrou junto em Curitiba, e a gente fez uma live, na sequência ele disse uma frase que eu sempre repito, né? Que a verdade sempre dá lucro. Né? Então, acho que esse é o espírito, né? E aí, quando tu chega no mercado, às vezes, que a pessoa não é capacitada, tu vai ter que buscar essa capacitação. E aí, quando tu tem aí o Corretor Cast e tantos outros canais que trazem pessoas de chão de fábrica, que vai trazer a verdade, né? Não muitos palestrantes aí que diz que é fácil vender imóvel, mas ele não vende o imóvel, né? É fácil gerar leads pela internet, mas ele nunca gerou um lead de internet para vender imóvel, ele gera lead para vender curso. Né? Então, esse foi o ponto. Mas o meu início foi assim. Então, logo em seguida, eu estava sentado no plantão de vendas. A minha primeira venda, eu tive a sorte, né? Segundo um gerente lá, sorte de principiante. Eu vendi com 14 dias. E o que eu entendi? Que eu não tinha nascido naquele dia. Eu tinha 34 anos já quando eu entro na corretagem. Mas eu sabia me relacionar muito bem com o cliente. Então, as perguntas que eu fiz hoje, olhando para trás, né, eu sabia gerar autoridade para o cliente com a minha conversa, com a minha capacitação que eu já tinha, então, né, do atendimento ao cliente, consegui vincular ela a mim, e aí, na sequência, eu consegui fazer a venda em 14 dias. Mas, a partir dali, eu sempre me capacitei muito e trabalhei muito. Então, lembra que eu disse que eu era workaholic? Eu continuei sendo workaholic, mas que eu fazia 7 horas da noite, às 19 horas, saía da imobiliária. Das 8 às 19 eu trabalhava, né? Às 19 horas saía, pegava meu filho na creche, levava ele para casa, minha esposa trabalhava até às 11 na época, às 23 horas, e eu botava ele para dormir umas 10, brincava com ele das 7 às 10, botava ele para dormir, a partir dali eu ia estudar. Então eu entendi isso, que durante o dia eu tinha que carregar o piano, fazer agenciamento, captar imóveis, ver onde é que estava, e aí depois eu ia me capacitar. Então eu acho que esse foi o grande pulo do gato ali no início, porque muito rápido eu estava me diferenciando dos demais. Tanto é que a imobiliária que eu trabalhava na época, já no primeiro mês, já queria me botar de gerente, né? Mas eu era um estagiário ainda e não tinha condições para isso, né? A gente tem que reconhecer também as nossas competências para dizer não dá, eu te agradeço, mas é cedo ainda. Não, isso que tu comentou é bem importante, assim, né? Porque eu até escutei esses dias, eu escutei ou li em algum lugar, né? Corretor de imóveis que estudar que nenhum médico estudou para ser médico, ele vai ficar milionário no mercado imobiliário, né? E porque muitos de nós, quando estamos iniciando na profissão, a gente acha, vou ser corretor. Hoje, depois a gente vai entrar, né, na tua especialidade, que é a questão das redes sociais. Vou fazer uma rede social, vou botar um anúncio no Instagram, no Facebook, e está tudo resolvido a minha vida, né? E a gente sabe que não é assim, né? Que não é assim, tu tem que estudar muito, né? E pegando um gancho desse do médico, eu tive um amigo muito próximo médico, né? Que as pessoas às vezes olham o resultado lá do médico, ganha dinheiro, que o cara no carrão compra um apartamento à vista, mas ele não vê a jornada, né? Do médico chegar até ser médico. Tive um amigo meu que ele fez o primeiro e o segundo grau, obviamente. A faculdade difícil de 6 anos, né? Ele passou direto no vestibular, numa federal. 6 anos de estudo, 3 anos de residência e 1 ano de especialização. Então, assim, só a partir do segundo grau ele estudou 10 anos. Chegou no 10º ano, ele não tinha um paciente, né? E se compara muito a corretagem. Tá, tu estudou um curso de TTI e aí tu vira corretor. Tu não vai ter clientes, né? Então, tu precisa essa tua jornada. Sem falar, pegando um comparativo com o médico ainda, né? Ele me mostrou uma vez uma estante. Disse, cara, tá vendo aquela estante ali? Ó, tem 2 carros 0 km ali, só em livros. Né? Então, pensa, quer ganhar que nem um médico? Tu investe que nem um médico na tua capacitação, né? Uma capacitação que seja verdadeira, né? Não uma capacitação aí que seja para enrolar, né, as pessoas, né? Então, assim, quanto está investindo de capacitação e tempo para melhorar? E hoje, como aqui o canal, né, de vocês, do Corretor Cash, traz conteúdo verdadeiro. Então, a pessoa também tem que pegar, ouvir, entender onde é que está indo, né, para se capacitar. E hoje tem muito conteúdo bom na internet, né? É isso daí. Não, hoje em dia, a internet, ela pode ser ou tua amiga ou tua inimiga, sim, né? Porque ou tu pode perder tempo ali, é o que eu digo, é o que a gente estava conversando aqui fora dos bastidores, né? O que vale mais a pena? Eu ter um monte de seguidores lá que vão estar curtindo as minhas fotos na beira da praia lá, sim, né? Sem camisa, desfilando, bonitão lá, ou vale mais a pena eu ter um cliente me seguindo, pedindo informações de um imóvel, pedindo para ter contato comigo, querendo comprar ou querendo vender. Então, sim, a gente precisa se profissionalizar também, né? Sim. Na questão das redes sociais, nessa questão toda aí. Mas, Fernando,
A tua jornada iniciou como corretor. Depois de corretor, tu passou a fazer gestão de equipe, foi isso? Eu comecei, então, final de 2012, início de 2013, né, como corretor de imóveis. Como eu já relatei aqui, eu recebi um convite para ser gestor e a minha ideia era virar sócio dessa imobiliária. Então, eu baixei a cabeça, trabalhei muito, estudei muito. Só que chegou no final do ano, eu vi que tinha algumas coisas que não fechavam. Acho que cada um tem o seu caminho, né? Então, às vezes, tu olha para o teu sócio, opa, não é esse o melhor caminho para eu seguir. Só que daí chega no final do ano, o caminho natural era abrir uma imobiliária. Mas aí o que eu pensei? Cara, eu sou um ano corretor, eu sou praticamente um estagiário. Então, eu precisava ter mais conhecimento. Então, o que eu decidi? Cara, eu preciso ser 2 anos corretores, né, gerando resultado. E aí eu entendi que eu precisava fazer uma venda por mês, né? Então, de 350 mil na época, era um bom salário, né? Vender um agenciamento por mês e ainda ter uma venda por mês, era aquilo. Então, eu comecei a entender que eu precisava focar nisso, né? Não querer vender um monte. Não, precisava vender um por mês, uma AG e uma venda. Isso que eu entendi. E aí eu comecei a conseguir replicar aquilo. Comecei a entender como replicar, né? E aí, na sequência, antes daí fui para abrir imobiliária, conversei com o meu gestor na época para a gente ser sócio. Só que daí eu vi que... Por que as pessoas iam trabalhar comigo? Se eu era praticamente um desconhecido no mercado imobiliário, né? Era um estagiário. E eu comecei a me capacitar muito, mas citando o que tu falaste, né, de conteúdo hoje que tem muito, que a internet pode ser tua amiga ou tua inimiga, quando a gente chega na internet hoje, ela tem excesso de informação, né? E excesso de informação para uma pessoa gera confusão, né? Então, tem que fazer stories é bom, fazer live é bom, mas tem uma pessoa assistindo tua live, por que tu vai fazer live todo dia, né? Uma vez por semana, tu não está entregando para ninguém. É mais fácil tu conversar na rua do que fazer uma live, né? Então, as pessoas perdem um pouco. Daí eu comecei a ver os palestrantes que tinha na época, eram poucos, mas eu pesquisei o que aquele cara fazia, né? Então, eu ia lá fundo, né? Pô, o cara está aqui falando de venda de corretor de imóveis, ele é corretor de imóveis? Não, ele não é corretor de imóveis, ele só vende curso de R$50. Pô, ele diz que é fácil vender um imóvel de 500 mil, que é fácil gerar lead, mas ele não faz isso. E tu tenta contratar ele para fazer isso, para te dar uma mentoria, ele acaba não fazendo ou não gera o resultado. Então, esse é o desafio, né, de tu entender que tu precisa selecionar bem o teu canal, né? Então, assim, não tem um único caminho, tem vários caminhos, tem várias pessoas que vão chegar a resultado, mas tem pessoas, às vezes, que estão te ensinando a fazer o que ela não faz. Então, é isso que eu entendi lá em 2015. Opa, eu preciso achar um bom palestrante. Na época, fazia muito sentido para mim o Guilherme Machado, né? Em 2014, 2015, fiz alguns cursos dele. Só que chegou um momento que eu digo, opa, até aqui legal, mas daqui para lá não me serve mais, porque eu foquei muito em imóvel usado e tal. Então, acho que as escolhas que a gente vai fazer na internet hoje, porque o nosso principal ativo é tempo, né? E tu dá play na internet, ele ficar perdendo tempo ou investindo tempo em conteúdo que talvez não te gere resultado, que esse é o desafio hoje em dia, né? Das redes sociais, dos canais de YouTube, seja lá qual for aqui, Spotify, enfim, que a pessoa está... Que não te agregue, na verdade. E às vezes vai te desfocar, né? Vai te tirar daquele que é o caminho. A gente falava agora há pouco, né? Eu vi a onda do drone, né? Todo mundo comprava drone, saía fazer filmagem de drone, só que daí o cara não fazia a captação de um imóvel. Tava lá aprendendo a pilotar drone, né? Daí perdeu o modismo, aí começou aquele Tour 360. Todo mundo começou a comprar câmera 360, fazer Tour 360. Só que também, de novo, né? Pô, o que é o básico bem feito, né? Que eu falo muito. Cara, aprender a tirar uma boa foto com o celular. Né? Não precisa uma câmera fotográfica de 10, 15 mil. Sobrou um recurso, vai lá e investe no fotógrafo profissional. A gente tem tantos fotógrafos bons hoje. Né? O dia que puder, contrata o fotógrafo. Mas captou o imóvel, faz uma boa foto na horizontal, com sol. Mas não tem sol, está nublado. Faz hoje nublado, semana que vem sai sol. Revisita o imóvel, tira boas fotos com sol, que esse é o melhor caminho, né? O básico bem feito. E aí a cultura, né, o hábito do consumidor de imóveis é folhear foto. Né? E aí eu vejo, às vezes, os corretores fazendo vídeo. Aí tu olha lá o vídeo de 6 minutos. Quem é que vai... Imagina a jornada de compra, né? O cara vai pesquisar 100 imóveis, vai olhar 100 vídeos de 6 minutos. E se tu olhar no YouTube lá, tu vai ver que foi 10 segundos o vídeo, foi dado play. E aí, ou o corretor, às vezes, quer mais aparecer que o imóvel. Né? O cliente não quer me ver, ele quer ver o imóvel. Se tem o segundo banheiro, se tem uma sacada boa, se a vista não é emparedada, enfim, ele quer alguns atributos que faz sentido para ele não perder tempo. Né? Então, a gente não pode esquecer isso. E hoje os vídeos estão muito em alta,
mas tem que ser vídeos curtos, né? A gente tem que tentar passar uma mensagem de 15, 30 segundos, conseguir aguçar o interesse do cara de visitar aquele imóvel, de botar ele dentro do imóvel, né? E hoje, para os corretores em geral, né, a gente já tem feito bastante. Ano passado a gente fez bastante live, frequento bastante esse mundo como tu, né, da corretagem. Tu frequenta até mais eu, dando palestras e coisa. E a gente vê que eu, na minha época de linha de frente, eu falo para a minha equipe que não é normal ficar 30 dias sem venda, né? Sim. E hoje eu vejo muitos corretores passarem 30 dias sem venda, né? E isso não é normal. Quais as principais dificuldades que tu vê que os corretores que estão iniciando ou estão no mercado não estão conseguindo ter sucesso? São dificuldades do mercado ou são dificuldades impostas por ele mesmo? Uhum. O que eu vejo, né? Acabei não concluindo a tua pergunta anterior lá, que eu fui, então, corretor durante 2 anos, fui gestor durante 2 anos, fui gerente, então, porque daí ali eu peguei muita cancha, e aí no 4º ano de corretagem, eu acabei sendo contratado por uma grande imobiliária para dar treinamento de CRM, né? Então, assim, dar o treinamento para os gerentes, trainee, e aí eu entendi que o CRM, né, porque eu fazia vídeos do CRM para minha equipe, porque tinha um turnover alto de entrada e saída de corretor, então, cara, assiste o vídeo aqui, e essa grande imobiliária me contratou, e aí eu identifiquei para eu ser um bom corretor, né, ou chegar ao sucesso, porque sucesso tem várias maneiras de tu medir o sucesso, por cada um o sucesso é diferente. Mas eu li um livro das 10.000 horas, né, que tinha que ter 10.000 horas de execução para te ser um bom especialista naquilo que tu faz. Então eu atingi as minhas 10.000 horas em 2017, né, calculando pelas horas que eu trabalhava dia e tal. E aí, em 2017, eu queria ser reconhecido nacionalmente, e aí eu fui contratado por um grande portal do Brasil para palestrar num grande evento em São Paulo para 6.000 corretores. Pode falar nome, não tem problema. Na época era o Viva Real, né? Sim. Depois virou Zap Imóveis, mas então no Conecta Imóvel eu palestrei em 2017. Na sequência, uma empresa de sites para corretores me contratou para gerar conteúdo, e essa grande imobiliária aqui de Porto Alegre também me contratou. Então, assim, cara, validei com 3 grandes empresas, né, de sucesso aí no mercado imobiliário, como o meu padrão de corretor, de profissional, era replicável. As pessoas queriam replicar aquilo. Aí eu entendi dali, né, de fazer. Então, foi nesse viés. E aí, as grandes dificuldades, né, que eu vejo do corretor conseguir gerar a venda em 30 dias, que é o que eu entendi no início, é porque, às vezes, o corretor não tem muito foco. Então, assim, ele é generalista, ele quer vender galpão em Canoas, daqui a pouco ele quer vender uma casa de 10 milhões lá no Terraville, daqui a pouco ele já vai para o Jardim Europa vender uma cobertura, e ele começa a desfocar e ele não consegue entregar resultado. E ele está sempre correndo atrás do rabo, parece que esse cachorrinho, né, que fica correndo atrás do rabo. E é isso que eu entendi no início, né? Eu gerava muito resultado, e aí eu fiz a minha primeira venda em 14 dias, segundo mês eu vendi, depois eu passei 90 dias sem venda. Eu digo, opa, isso não é, eu quero vender um imóvel por mês. E eu preciso entender isso. E aí, como a gente é autônomo, né, todo mundo é autônomo e é parceiro de uma imobiliária, a gente não tem que ter obrigações de horários, porque senão tu pega vínculo trabalhista. Então, das 8 às 18, tu é autônomo. E aí eu fiz uma pesquisa para entender, em 2015, por aí, quanto o corretor queria ganhar. E aí, a maioria de 100 corretores que me responderam, 100 deles queriam ganhar, em média, 10 mil reais, porque era talvez aquele mote, né, aquele pitch de estratégia de RH, vem ganhar 10 mil por mês, é possível até ganhar mais. Mas se tu não fizer, ou se a pessoa não te ensinar como fazer, tu não vai ganhar os 10 mil reais por mês. Então, como tu é autônomo, a gente perguntou, quantos turnos tu costuma a dedicar à corretagem durante a semana? A resposta da grande maioria foi 16 horas por semana. 4 turnos de 4 horas. Então, o cara quer ganhar 10 mil reais por mês, quer trabalhar 16 horas por semana, né? E aí um CLT, 44 horas por semana, vai ganhar em média 2 mil reais em Porto Alegre. E aí tu quer ganhar 5 vezes mais. Trabalhando 16 horas. Menos da metade do tempo. Aí não vai fechar a conta. E aí, se tu vai olhar a fundo, nessas 16 horas que ele foi para o salão de vendas, eu tinha um corretor na minha equipe que o cara vinha de Viamão e ficava assistindo arrancada de caminhão no YouTube, ainda atrapalhando os outros, baixando a internet dos outros, né? Então, acho que a gente tem que entender que a flexibilidade, eu como autônomo, eu tenho a flexibilidade, mas eu tenho que ter as minhas metas. Então, assim, quem está nos ouvindo, né, que trabalha em imóvel usado, eu ouço às vezes de corretor que trabalha, eu sou focado em imóveis usados. Aí, eu não gosto de fazer agenciamento. Então, cara,
Não dá, é que nem tu ser médico e não gostar de sangue. Não dá. Então, assim, eu trabalho avulso. Cara, o teu caminho é a captação do imóvel. Né? Então, se tu não gosta de fazer, repensa a profissão. Tu está no caminho errado, talvez. Né? Então, sexta-feira, eu tenho que ter 2 imóveis no CRM. Não adianta, eu estou falando com 2 proprietários. Não. Tem que estar efetivo lá, matrícula, autorização, bonitinho, que nem a lei 6.530 manda. Fotografar o imóvel, não é fazer um fake, né? Chupar as fotos da internet e botar lá no CRM só para dizer que é um imóvel. Não. Então, capta, porque aí começa toda a jornada, né? De tu captar o proprietário que provavelmente vai vender para comprar, outro, 70%, 80%. Ele já te indica o vizinho, já te indica um pai, já te indica uma mãe, se tu for relevante para ele. Né, se tu fizer um bom treinamento. Então, acho que respondendo ali a tua pergunta, o corretor, às vezes, ele não gera o resultado porque ele não tem as suas metas pessoais, né? Ele tem que ter, não a imobiliária impor para ele. Ele tem que ter, eu tenho que ter 10 agenciamentos, seja lá se for, né? E visitar com tantas pessoas, captar tantas outras, fazer conexões. Né? Então, eu tenho que toda semana gerar 10 conexões com 2 proprietários e 8 pessoas que estão procurando imóveis. E pode ser pelo Instagram e Facebook, se tu quiser, né? Se tu entender essa lógica e fazer, que é aí que vai gerar o teu resultado, né? Não, essa daí das 16 horas aí para ganhar 10 mil por mês, todo mundo quer, né? Não fecha. Não, uma coisa bem importante que tu trouxe ali é a questão da captação do imóvel, né? Sim. O corretor, ele quer focar na venda, mas quem foca na venda não vende. Sim. Né? Então, a partir do momento que tu entende, principalmente quem trabalha com imóvel de terceiros, que é o imóvel usado, que é o imóvel avulso, que é o que a gente trabalha, tu começa a focar na captação de imóvel, tu tá o quê? Tu tá adquirindo conhecimento, Sim. porque tu vai estar conhecendo produto. A partir do momento que tu conhece produto, tu vai ter autoridade para vender para o teu cliente. Sim. E tem muitos corretores que isso daí em todos os salões de venda, né, que eles vão para a loja e realmente ficam lá usando a internet, tomando cafezinho, falando do futebol, falando da política, falando de tudo, menos de negócio. E aí sento lá no salão de vendas e fico reclamando do cliente que não entra. Ou da imobiliária que não gerou lead. Da imobiliária que não gerou lead. Mas aí o agenciamento do outro lado da rua ele não tem no banco de dados dele. Sim. E aí o pior de tudo é que no outro dia entra o lead para o agenciamento que nem entrou ainda. Né? E o pior é descobrir que comprou com outra imobiliária concorrente. Aí comprou com a concorrência. Então, aí tu fica nesse círculo vicioso ruim aí, como tu comentou, que o corretor fica correndo atrás do rabo o tempo todo. Sim. Né? Isso daí a gente aprende na dor. Né? Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar, eu comecei na Bela Vista, aqui ali na Casemiro, na época era Noblesse, ali até voltou a ser ali, né? E uma coisa que eu aprendi ali, eu fazia plantão externo na época, né? Na época tu não podia fazer plantão na loja. Fazer plantão na loja era só para os corretores que já tinham uma certa bagagem. Sim. Né? O corretor iniciante era a obra, era no meio da poeira. Era da poeira. Naquela cadeirinha de plástico, no segundo andar, que no inverno batia aquele vento assim, levantava a tua poeira, tu voltava com o ouvido fechado de tanta poeira, as meias que eram brancas voltavam marrom para casa, né? Tu voltava. Não tinha que voltar com a calça branca, não. a calça preta virava branca de tanta poeira. E aí eu aprendi, né, cara? Eu fazia o plantão lá no imóvel de 900 mil reais. E aí entrava um cliente de 900 mil reais no meu produto. Eu comecei a ver, então eu tenho que ter tudo que tem de 900 mil reais Sim. aqui na região da Bela Vista. Que daí eu vou pegar o cliente, vou fazer um tour com ele nesses apartamentos de 900 mil reais e vou converter ele. Sim. Não dá tempo dele procurar o concorrente. Ele não vai procurar o concorrente, porque tudo o que ele quiser olhar de 900 mil eu vou conhecer. Sim. Que eu conheço, que eu sou agenciador. Eu não tenho no meu... Aí hoje a gente está viciado, né? Hoje tu faz parte também de uma rede de franquias, né? Como a Rede Gaúcha. Aí eu me fio lá no sistema. Porque no meu sistema tem 30 mil imóveis, tem 40 mil imóveis. Mas o que tu conhece? O que tu é especialista desses... Não adianta ter os 40 mil, sendo que o teu colega foi lá e tirou foto ruim. Sim. E tu sabe que o imóvel tem um potencial Sim. melhor. Né? Então, aí, a partir do momento que eu aprendi a ser especialista num tipo de imóvel, eu pegava o cliente num final de semana e matava ele. Sim. Sim, não dá tempo de... Convertia ele. Sim. Então, o corretor hoje, a gente vê, né, como gestor de equipe, que o corretor está muito fiado nisso.
né? Ou no pior, né? Que nem vendedor de carro, né? Uhum. Tu mostra um imóvel E quer empurrar aquele imóvel goela abaixo. e quer empurrar aquele imóvel e nunca mais liga para o cliente. Sim. Nunca mais liga para o cliente. E aí o cliente fica lá nos desaparecidos. Não, e isso é um ponto interessante porque, em média, 30 dias depois o corretor já abandonou o lead, né? Que ele quer o lead comprador. Mas se a gente pegar um ticket médio aí de 500 mil, a gente sabe que o cara, em média, a jornada de compra dele é 9 meses. E às vezes a imobiliária compra 3 vezes esse mesmo lead das redes sociais, de Google, né? Enfim, do portal, e passa. A gente fez um estudo uma vez com mais de 5 mil vendas. O cliente, em média, passava na mão de 2,98, ou seja, 3 corretores. Então, o cliente entrava, caía primeiro o corretor, desatualizava no sistema, entrava de novo, caía para o segundo corretor, e aí lá, por fim, quando já estava maduro o cliente, ele caía na mão do terceiro corretor e aquele vendia. Né? Porque ele já estava maduro. A jornada de compra dele, né? Porque para nós é óbvio, chegar ali no Menino Deus, né? Na frente, no teu prédio ali, a gente já saberia quanto mais ou menos é o metro quadrado. Para nós é óbvio isso. Para o cliente, esses tempos eu vendi um Terrara, né? Uma casa lá em 2021. Até eu fazia parte de uma imobiliária da Rede Gaúcha na época. Em 2021 eu vendi um Terrara. Qual foi a dificuldade do cara entender o preço, né? O valor de mercado daquela casa? Ele tinha vendido uma casa de 350 metros em Uruguaiana por 500 mil. E aí ele estava comprando uma casa de 1.300.000 aqui no Terrara, de 195 metros. Metade da casa dele, mais do que o dobro do valor. Então, até entender que aqui em Porto Alegre, aquilo é valor, né? O valor do metro quadrado, aquela região daquele produto, ele demanda tempo. Ele não vai, na hora que tu mandou o link, visitou, que ele vai entender. Então, ele até demorou uns 30 dias para formalizar a proposta e entra outra proposta junto. Aí aumentou 70 mil reais a mais na negociação, porque outra pessoa veio e pagou mais, né? O cara nos deu prioridade. Mas ele disse, eu deixo vocês, mas tem que cobrir a oferta do outro lá, né? Enfim. Legal. E hoje até a gente fez outros podcasts aí, né? E o que tu daria de dica de crescimento para o corretor? Tu já falou aí, leitura, né? Eu vejo que algumas imobiliárias têm o Clube do Livro. Sim. Tem o Clube do Livro, né? Algumas imobiliárias têm o Clube do Livro. Então, o que tu daria de dicas para o corretor crescer, se profissionalizar? O curso, depois a gente vai falar o próprio curso que tu vai disponibilizar lá para a Rede Gaúcha de Imóveis. Uhum. Tem outros inúmeros cursos que tu dá também. O que tu daria mais de dica para o corretor buscar no mercado imobiliário? Eu falava antes com o Lucas aqui nos bastidores, né? O pessoal do marketing aqui da Rede Gaúcha, para quem não conhece. Mas, enfim, quando eu comecei a gerar conteúdo lá para o canal da Tecmob, que eu te comentei, eu fazia vários vídeos assim, que eu dizia, esse vídeo aqui vai bombar. Né? Falava sobre a Lei 6.530 do corretor de imóveis, como captar imóveis, sobre o CRM. Botava lá no YouTube, nada de views. Aí um dia gripado, que eu tinha que entregar conteúdo na segunda-feira, eu fiz dentro de casa, bem informal, assim, gripado ainda, com a cara inchada, como anunciar imóveis no Facebook. Cara, aquele vídeo... Eu disse, o cara lá do Tecmob nem vai passar o vídeo. E o cara aprovou o vídeo, é todo errado. Aquele vídeo já passou hoje de 300 mil views, esse vídeo na internet. E aí ali que eu entendi que se eu falasse de captação de imóvel, que eu acho que é muito mais importante do que está na rede social, né? Ou aprender a visitar os empreendimentos, que nem tu citou, né? Porque o cliente vai dizer, olha, eu quero um apartamento de 900 mil na Bela Vista com quadro de saibro, né? De tênis em saibro. Qual é os que tem? Eu tenho que saber. Né? Então, eu preciso saber disso, eu preciso visitar produtos, até para dizer, cara, esse produto eu tenho aqui na Bela Vista, mas não custa 900 mil. Eu tenho autoridade para te dizer isso. Né? Aqui é no mínimo 3 milhões. Então, a dica é essa, né? Saber o que procurar, estudar o que é importante nesse momento. Então, assim, eu estou iniciando na corretagem, sou um estagiário. O que é importante? As pessoas querem lá saber sobre NFT, né? a moda do momento. Já pensou vender um terreno no NFT? Te preocupa em vender um apartamento na esquina da tua imobiliária. É muito melhor do que tu tá querendo vender terreno no NFT, porque isso vai te gastar energia e tu não vai fazer o básico bem feito, né? Então, quando eu iniciei, eu fiz o que eu entendia, né? O meu diretor, na época, ele falava muito que nós somos analógicos. E aí eu via muito isso, né? O corretor com aquela resistência de ir para o WhatsApp ou ir para o CRM. Era tudo na agenda ainda, né? Anotava os clientes tudo na agenda e não se usava o WhatsApp lá no início.
E eu via muito aquele meu diretor falando, não, nós somos analógico, nós nascemos analógico. Óbvio, então o que é mais confortável para nós? Pegar o papel e a caneta, tá com o telefone na mão, papel e caneta. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso digitalizar esse. E aí eu criei o treinamento Digitalize. Mas era exatamente isso. Como captar imóvel pelo Facebook e Instagram, né? Através do relacionamento. Como fazer relacionamento. Como ser importante. E se relacionar com quem? Com pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal? Não. Preciso me relacionar com pessoas de Porto Alegre. Então, como fazer? Então, isso que eu comecei a entender. Gerar resultado efetivo. Então, todo dia tinha que gerar resultado efetivo através das redes sociais. Eu vim lá do Orkut, passei do Orkut, fui para o Facebook e hoje a gente tá aí no Instagram, né? Então, é isso que eu vejo, né? As pessoas, às vezes, elas perdem um pouco o foco. E aí, estudar muito, mas não estudar das 8 às 18. Dentro da imobiliária, houve, né? E aí eu aprendi isso. Os meus colegas, né, da época da imobiliária eram muitos analógicos, mas eram pessoas que tinham conteúdo riquíssimo, né? De conhecer de região, de conhecer de produto, né? Então, os caras te davam uma aula, só que onde é que era a dificuldade dele? A parte digital. Porque o consumidor quer tudo para ontem, né? Então, ele quer a resposta para hoje. Então, assim, cara, a gente precisa entender o que é básico, né? O que é básico. E aí, qualquer pessoa, e quanto mais humilde a gente for, mais a gente aprende, né? E sempre alguém vai te ensinar algo desde que tu absorva isso, tu esteja pronto a isso. E deixar do modismo, né? Ah, isso é moda, eu vou pela moda, e aí não gerar resultado. Então, ter foco em saber com quem aprender, o que aprender, e também tem que ter resultado, porque não adianta eu saber mexer no Instagram e postar uma vez por ano, né? Ou saber mexer no Vista, no CRM, e não escrever lá o que o cliente, a cada entrevista que eu fiz, que eu anotei no analógico, não digitalizar aquilo. Então, eu entendi isso, né? Que precisava. E aí, agora, falando em treinamento, né? Eu fiz um workshop uma vez, virei corretor e agora, né? E eu acho que isso faz muito sentido. Porque quando eu fiz o Digitalize, ninguém foi. Aí, Facebook, como vender imóveis no Facebook, bombou o vídeo. E aí, na época, eu lancei um curso de Facebook Business Imobiliário. Mas hoje, Facebook, Google Ads, Instagram Ads, está cada vez mais caro. Porque as empresas tiraram o dinheiro das TVs abertas e vieram para as redes sociais. É leilão, então está ficando cada vez mais caro. Quando eu comecei a fazer anúncios em 2010, 2011, cara, tu botava R$10, tu atingia 10 mil pessoas. Hoje tu bota R$10, tu conseguia atingir 300 pessoas. É muito, então está cada vez mais difícil. Mas eu acho que esse é o caminho. Saber o que é básico e fazer o básico bem feito para depois começar a fazer outras ações. Acho que esse é o mote. Fazer o feijão com arroz, que a gente chama, né? Faz o básico e o restante é o temperinho que a gente fala ali do mercado imobiliário, né? Instagram, Facebook. Mas a partir do momento que tu começa a fazer o básico, é o essencial, né? É a base da corretagem, é o agenciamento, é a placa, é o porta a porta, né? É tu fazer fotos bem feitas, né? Do que tu tá investindo tempo em Instagram, Reels, sei lá, os caras inventam aí um monte de coisa. Sim. Que às vezes é aquilo que eu estava te falando antes, né? Muito mais para te aparecer para o teu colega Sim. do que para o teu cliente. Tu quer status. Tu quer status. Ser famoso, os teus 15 minutos de fama. O que mais vale a pena tu ter 10 mil seguidores que gostam dos teus vídeos ou tu ter 100 seguidores que querem comprar imóvel de ti. E o Reels, né? Agora tu citaste aí, às vezes ele pega uma trend, então ele pega uma música aí do Léo Santana, aí o pessoal vai ali e dança. Só que daí pensa assim, ó, se tu vai fazer uma cirurgia, tu vai pré-julgar. Nós temos esse hábito aqui no Sul, né? De pré-julgar as pessoas. Tu vê o cara de skate, tu pré-julga. Tu vê o cara com uma tatuagem, tu pré-julga. Então, tu vê um médico dançando no TikTok, tu vai pré-julgar. E aí o imóvel, né? As pessoas não se dão conta, mas para a grande maioria da população brasileira, é o maior investimento que a pessoa vai fazer na sua vida, né? Então, assim, vai comprar um imóvel, vai pagar em 30 anos, ela vai dedicar 30 anos da vida dela para esse investimento. Então, ela quer ter muita confiança e credibilidade na pessoa que está ali na frente dela. E, às vezes, a pessoa pega, faz a dancinha no trend, não se dá conta o que aquilo vai, talvez, impactar na sua profissão, na sua credibilidade, na sua como a pessoa está te vendo, né? Só que aquilo dá 100 mil views porque é uma trend, e aí tu vai olhar nos relatórios ali, se tem um Instagram profissional, tu vai ver que pessoa do Japão, Estados Unidos, e ninguém entrou em contato efetivo, né? E é mais vezes tu ter 10 views e 2 pessoas entrarem em contato do que tu ter aí 100 mil views e não ser pessoas que vão comprar o teu imóvel, ou potenciais compradores, né? Enfim. Exatamente como a gente estava falando fora do ar, né? Mais vale... O que vale a pena? Ter um cliente de 200 mil ou ter um cliente de 2 milhões, né?
Cliente de 2 milhões, eu me lembro que entra na imobiliária, lá chega da briga de faca, né? Se puderem sair no soco, eles saem, né? Mas o que mais vale a pena é ter o cliente que vai comprar, ter o cliente comprador. Não interessa se ele é de 200 mil ou de 2 milhões. Não adianta tu ter um cliente de 2 milhões que é um especulador. Sim. Né? E uma coisa que eu estava comentando contigo, agora eu e minha esposa, a gente foi comprar... Como nós, corretores, estamos viciados em leads, né? Esperando sempre um novo lead, um novo atendimento, até pelas facilidades que as redes sociais nos dão de lead, né? Sim. Tu faz um anúncio, entra 5, 6 clientes no dia, né? E aí o corretor está sempre pensando no próximo. E agora, janeiro, fui olhar casa para comprar na praia, né? Eu já vendi imóvel, não é porque eu sou corretor, eu não compro e vendo com corretor, né? Já vendi imóvel com corretores aqui em Porto Alegre, agora o último apartamento que eu comprei com um colega, inclusive, de profissão. E aí a gente resolveu trocar de praia lá no litoral agora no verão, né? Fomos olhar casas ali no litoral ali em Xangri-Lá, a gente foi olhar a casa em condomínio, olhei a casa, fiz a proposta no imóvel, Então, se eu fiz a proposta, eu sou um cliente quente, né? Sim. Fui visitar, primeira coisa, que já é difícil tu levantar visita hoje, né? Base de funil, já era um lead de base de funil já. Fui visitar. Visitei o imóvel, fiz proposta para o corretor. A minha proposta não foi aceita. Aí eu te pergunto. Até hoje esperando ele te ligar de volta. Sabe quantas vezes ele me ligou de volta? Nunca. Imagina. Nunca me ligou de volta. Tá aqui a contraproposta. Ou não foi aceita, enfim. Vamos fazer uma reunião, todo mundo junto, tentar chegar num denominador comum. Eu costumo botar todo mundo na mesa, porque por telefone o cara é um leão, né? Bota o cara na mesa e não fala nada. Aí fica quietinho. Então Bota todo mundo na mesa. Nada. Sim. Cara, 2 corretores, 2 casas eu fiz proposta. Sim. E os 2 não me ligaram nunca mais. É o que eu digo que tem de cliente órfão de corretor aí hoje. Sim. Órfão de pessoas que queiram vender. Então, o cliente ele está muito próximo. Né? Eu fui bater uns clientes lá essa semana, né? E aí tinha um corretor meu com 200 clientes cadastrados no nome dele, né? E eu falei, cara, tu tem uma mina de ouro aqui, cara. Tu não precisa fazer plantão nunca mais na imobiliária se tu quiser, cara. Tu tem 200 clientes cadastrados no teu nome. E é 200 clientes de compra, não é de locação, né? Sim. Então, assim, ó, pô, cara, tu tem 200 clientes cadastrados no teu nome, cara. É pra tu pegar isso aqui e esmiuçar, ver qual é a dor dele, qual é o problema dele. Mas ele é frio. É frio hoje, amanhã ele pode ser quente, cara. Pode comprar daqui a 9 meses, né? Se tu entender o que ele quer ou se ele está pronto, enfim. Ou ele pode estar na jornada dele. Aí eu dei exemplo de uma outra cliente que entrou. Eu atendo alguns amigos conhecidos, network. Uma amiga minha que entrou em dezembro de 2021. E aí ela foi olhar imóvel comigo só agora, que saiu o dinheiro do inventário da família. Sim. Eu falei para eles, imagina se eu tivesse abandonado ela. Dezembro de 21 ela entrou. Sim. Mas ela continua aqui na minha planilha. Claro. Na minha planilha, anotadinha, eu vou entrar em contato com ela. Ela mandou eu entrar em contato depois do carnaval, vamos ligar depois. Então, a gente está... eu acho que o corretor, voltando... O corretor ele não atinge o sucesso hoje muito porque ele acaba, ele mesmo... Se boicotando, não persiste. Se boicotando, não fazendo o básico, como tu falaste, né? Não fazendo feijão com arroz. E aí ele fica aí remando aí que nem carro sem tração, né? Sim. Ou às vezes, né? Ele pega como eu acompanho equipes, né? Tu acaba vendo o lead. Tu citou, né? Nós tínhamos uma cliente que a gente entrou pelo Instagram em julho de 2022 e agora ela reentrou na imobiliária em fevereiro. Então aí são 7 meses. E aí eu fui lá olhar o corretor que tinha recebido, ele inativou ela 30 dias depois, aquilo que nós estávamos falando, né? Ou então, assim, gera a visita, que é o cliente que já andou no funil, né? Então ele não é mais boca de funil, ele já está andando para a base, né? E já visitou, chegou e disse, eu vendi um imóvel em Santa Maria, né? Então assim, cara, será que eu não tenho que dar uma atenção, parar tudo que eu estou fazendo para focar nesse aqui, em vez de pegar o próximo lead amanhã que vai te gastar energia e tempo para te pesquisar imóvel, tu já está com aquele ali que já avançou, que tu tem que fazer isso, é dominar a região, né? Eu costumo dizer sempre para os corretores, né? Se tiver 2 leads, 3 leads quente que está em visita, para o resto tudo. Não vai em convenção, né, que tem toda hora.
segura um pouco os agenciamentos, as captações, porque ali, se tu não atender bem, aquele cliente vai comprar imóvel, talvez não contigo. E o pior é disso, né? Tu descobrir que o cara comprou o imóvel que tu tinha na tua base, que era do outro lado da rua, da imobiliária, e o cara passou na tua mão e tu não ofertou aquele imóvel. Mas o cara me disse que isso é comum, né? Não, só quero no Menino Deus, 2 dormitórios, elevador, vaga, até 250 mil, né? É comum. Não tem. Daqui a pouco o cara compra no Cristal. Porque tinha aquilo que ele não sabia que era na região. Para nós é óbvio que não tem, mas para o cliente às vezes não é tão óbvio. Então, ou tu aumenta o valor, ou vamos abrir a mão da região, né? Tu que escolhe o que tu quer, né? Então, acho que esse é um ponto, né? O corretor ele precisa persistir mais e entender. Tu falaste na planilha, né? O CRM, né? Que é o gestão de relacionamento cliente, e pode ser em papel de pão, pode ser um fichário. Eu tinha um colega meu que ele fazia fichário, mas ele ia lá, tinha toda a lógica dele, anotava, tudo que ele fazia com o cliente ele anotava na fichinha, deixava organizadinho por nome. Então, ele pegava a letra A, ia lá, pegava o André, Fernando, F. Ele tinha tudo ali, que pode ser na planilha do Excel, se estou em planilha, ou pode ser o Vista, né? Que é o que as pessoas usam, ou o Tecmob, seja lá qual for o CRM. Mas eu preciso entender que ali tem muito dinheiro. E se tu chegar num pipeline de um CRM qualquer aí, tu vai chegar no dashboard ali, tem lá 200 clientes, pipeline ali total de, sei lá, R$1 bilhão, né? Somar todos os valores que aqueles clientes estão procurando. E aí, olha quanto dinheiro tem na mesa. No mínimo 3% ali tu tem que converter, né? Tem que ter 6 vendas aí no mínimo. Né? Pegar a média, né? E a média a gente é medíocre. Então, eu quero vender 12 para não ficar na média, né? Não ser medíocre, enfim. Então, acho que falta ter resiliência, entender as ferramentas, saber otimizar para ela trabalhar a teu favor. Aquele cara que entrou em julho, tem que saber que esse cara está pesquisando. Sabe que, também, quando eu estava na Rede Gaúcha, a cliente entrou em janeiro de 2021. Entrou pelo portal. Ela entrou, me notificou lá no CRM, no Vista. E aí eu tentei contato com ela, ela não respondeu. E aí a cada 21 dias, a regra da imobiliária, a cada 21 dias, desatualizava o lead, né? 21 dias, tentei contato, não me respondeu. Tentei ligar, mandei o WhatsApp, nada. Botei sem contato. Botei uma atividade sem contato, atualizou, não perdi o lead. Daqui a pouco ela entra de novo no outro imóvel. Cara, aquilo se repetiu 6 meses, assim. A cliente visitando. O que ela olhava? E aí eu comecei no Menino Deus. Então eu domino bem a região ali. 3 dormitórios ali é comigo. 3 dormitórios, 90 metros, é comigo. Todos os 6 imóveis que ela olhou era tudo isso. Imóvel de 100 metros, privativos em média, 90, 100 metros. Na faixa de 800 a 1 milhão. E os 6 imóveis. Ela entra... Inclusive eu estava até na sede do Cresci pegando minha carteirinha no dia. 6 meses depois. E eu sempre atualizando. Não consegui contato. Toda vez que ela entrava no imóvel, mandava o link para ela tentar contato, ela não respondia. Ela me ligou, estava lá no Cresci e eu não atendi, estava falando com a atendente. Aí eu saí, liguei para ela, retornei na sequência. Eu disse, é sobre um imóvel que eu estou vendo aqui na Visconde do Herval, 350, prédio que tem ali, né? Ele já foi vendido. Eu disse, olha, eu não sei, não estou no escritório agora, mas eu vou ver. Mas a senhora conhece um que tem na Itororó? É do lado do Mãe de Deus, era bem o perfil, mas eu já sabia que ele tinha entrado à venda há uma semana. Eu digo, a senhora conhece? Não conhece. Então foi o seguinte, eu vou chegar no escritório, vou descobrir se ele está vendido e vou lhe mandar esse da Itororó. Mandei para ela. Ela disse, olha, eu quero visitar amanhã de manhã. Isso era quinta de tarde. Eu quero visitar amanhã de manhã, mas já vou te avisando. É o primeiro imóvel que eu vou indo ver. Ficou 2 horas no imóvel. Saí ao meio-dia com proposta. Por quê, né? Eu entendi todo o perfil que ela tinha e o que ela procurava. E o que ela fazia? Ela olhava no site, o portal disparava um e-mail, ela não entrava em contato. Como ela estava logada, o portal disparava o lead para mim. E ela não tinha pedido informação. Só quando ela olhava ali o imóvel, ele disparava. Né? Então, eu tinha a sequência dos 6 imóveis que ela tinha olhado, todos que ela tinha olhado. Tinha no Grand Parque Eucaliptus, né? Tinha outros ali. Cara, ela foi lá, ficou 2 horas dentro do imóvel, levou a irmã dela. E a irmã dela, compra. Né? E aí, saí dali com a proposta. Na terça ou quarta-feira da semana que vem, a gente já tinha visitado. Apenas com uma visita. De um cliente 6 meses, sem nunca entrar em contato comigo. E aí, depois ela disse, eu não falei contigo porque eu tenho medo do WhatsApp, de golpista, não sei o que. Então, por isso que ela nunca falava comigo pelo WhatsApp. Então, ela resolveu ligar, uma senhora de 72 anos. E só que antes disso, né, o que eu fiz? Estudei o perfil dela. A primeira coisa que eu recebo um lead, porque o corretor, ele pensa que é outro corretor, né? Tu dá o lead, é corretor. Primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o perfil dela. Ela era funcionária pública. Descobri lá pelas transparência quanto ela ganhava de salário, sabia onde ela morava. Casualmente, eu tinha vendido um apartamento da vizinha dela em 2014.
E aí no dia que eu chego na visita, eu digo, onde é que a senhora mora? Né? Que a senhora está procurando. Eu moro no Menino Deus, na rua tal. Atrás Nacional ali, não lembro o nome da ruazinha de trás. Gonçalves Dias, a ruazinha de trás ali. Almirante Gonçalves, acho que Almirante Gonçalves, número 70. Eu tinha vendido um apartamento ali para a vizinha dela, no segundo andar, lá do terceiro. Digo, vendi um apartamento ali em 2014, mas eu acho que ela não deve morar lá. Não, ela mora sim, minha vizinha. Então ali, cara, já abriu, né, já deu rapport com ela naquela sequência. Já deu a conexão. Mas é porque eu já sabia. Eu não cheguei lá, a senhora mora lá em tal lugar, né? Eu joguei verde, ela me deu a informação e ali começou a gerar o rapport todo, né? E aí no final ela já sai com a proposta, acabamos fechando. E aí é muito engraçado, porque o apartamento ali na Itororó era 1.100.000, o cara é um dos permutantes ali, ele estava apertado de grana, tinha se mudado para Minas Gerais, e ele já tinha baixado para 890 e a proposta veio 750 e fechou em 800. Então assim, às vezes a gente acha que não vai dar, né? Mas tem que vir para a mesa negociar. É isso aí. Traz para a mesa negociar, a gente fechou em 800 mil um apartamento de 1.100.000, com vista para o Guaíba, ele desce terceiro andar, com sacada, com churrasqueira, top, 2 vagas ainda. E o que ela mais queria, com portaria 24 horas, porque o dela não tinha. Sim. E ali o condomínio era mais barato que o dela ainda com portaria 24 horas, porque o dela é um prédiozinho pequeno, não tem portaria, então estava o custo alto. E fechou todos. Então, às vezes, por um cliente, trazendo esse relato aqui, né, um case de sucesso, obviamente tem vários insucessos, né, também. Mas, geralmente a gente tem mais insucesso do que sucesso. Não é só alegria, né, todo dia. Mas, às vezes, é um cliente 6 meses que está ali parado, que se a gente não der conta, ele vai entrar 2, 3 vezes até cair na mão de um corretor e vender. Não, e uma questão importante que tu comentou aí, né, Fernando? Nós corretores, né? O Fernando é corretor, eu também sou corretor, apesar de trabalhar com gestão de equipe. O corretor em si, ele tem o hábito de pré-julgar o cliente, Sim. né? Como tu falou, né? Ela não responde o WhatsApp porque é corretor. Não aparece a foto do WhatsApp porque é corretor. Não me responde porque clicou errado no Facebook. Não me responde. Pô, aí tu foi também. Esses dias teve uma situação de uma outra cliente que simplesmente ela tinha um WhatsApp, mas ela não acessa. É uma senhora Sim, também de 70 e poucos anos, não acessa o WhatsApp. Sim. Não acessa o WhatsApp. Né? Ou o corretor viciado em WhatsApp, né? Entra o cliente... a primeira coisa que vai fazer é mandar o WhatsApp, né? Aí manda 10 linhas. Ele, em vez de formular uma frase, manda 10 linhas. E aí, o telefone para ligar pro cliente, ele não pega. Né? Aí, ele pega lá um cliente que nem tem o WhatsApp, que tem pessoas que não têm o WhatsApp. A gente, é normal ter, mas... Sim. Não é 100%. Eu conheço inúmeros clientes que não têm o WhatsApp. Né? Pô, cara, não tem WhatsApp, cara. E a primeira coisa que eles fazem é mandar o WhatsApp. Né? E a outra coisa importante também que tu comentou aí, que eu vejo os corretores, eles vão para uma visita, vão para um atendimento, ou entra o lead, ele não pergunta para o cliente, o que tu já olhou, que tu gostou, que te chamou a atenção Sim. no mercado imobiliário. Quantos tempo está pesquisando imóvel, procurando imóvel? Quantos já visitou? Né? Não pergunta, não quer saber de onde o cara vem, o que ele faz, né? Ontem eu participei de um treinamento online, né? E treinamento online para locação, né? Para trabalhar com locação. E aí tem um CRM, um aplicativo aí, que ele já faz a consulta do cliente em todos os cartórios de protesto de todo o Brasil, em todos os fóruns de todo o Brasil, o credit score do cara, toda a história do cara. Então, não adianta eu sair com um cliente que não tem capacidade financeira, Sim. não tem garantia para comprar um imóvel de mim, perder meu tempo. Sim. Eu vou gastar gasolina, que daí o corretor volta lá para correr atrás do rabo, né? Sim. Daí o corretor, lógico, a gente sai de casa, já está gastando sola de sapato, está gastando comida, está gastando gasolina, está gastando alimentação, e aí deu, né, cara? Deu, né? Não, e tu vê, né, voltando lá, o básico bem feito, a primeira coisa, às vezes, eu me lembro que em 2015, quando ali no crédito imobiliário, que a Caixa mudou de 10,90, né, para 50,50, então começou a voltar muito forte ali a dação em pagamento. E aí uma corretora estava lá com o cliente e disse, a primeira coisa, pede a matrícula do imóvel. Né? Cara, ela visitou acho que uns 60 dias, todo domingo saía com o cliente. Aí lá no final, quando ele trouxe a proposta com a dação em pagamento, o imóvel estava alienado, mas foi quitado. Porque o que aconteceu? A mãe dele faleceu. Aí, em tese, estava saindo inventário, porque geralmente tu liga, né, para... Não, tá saindo inventário já e nunca sai, né? Só que tinha um agravante ali, porque a mãe dele, antes de falecer, ela tinha um companheiro, que
que morava com ela e ajudava ela a pagar. Então ele entrou na justiça dizendo que ele tinha direito. E aí até eu conversei com os advogados, né? Porque ele não teria direito ao registro do imóvel, né? Ele não entraria, mas ele teria a posse do imóvel até ele continuar, ou o momento que ele quiser sair, ou enquanto ele continuasse vivo. Então, se a corretora lá no início tivesse pedido uma cópia da matrícula, porque ela já sabia que ele ia pagar com dação em pagamento, né? Ela já não teria gasto esses... a sorte que ela é no carro dele ainda, mas mesmo assim é teu tempo, né? Tu investiu tempo para estar fazendo uma coisa que não vai gerar sucesso. E aí, a questão da captação do imóvel, ela começa nesse sentido, né? De saber se o imóvel pode ser vendido, ou no mínimo tu orienta a pessoa, olha, você falando, você tem que esperar isso, né? Porque senão, sem isso, vai ter toda uma execução, uma jornada de execução aqui de corretores, de imobiliária, de investimento, uma coisa que não é vendável, né? Então, esse é o caminho. E sem falar a questão dos estelionatários também, Também. Né? Pô, tu não pesquisa o cliente e quando vê o cara... Pega a chave e bota para alugar no Airbnb aí. Bota para alugar ou tu faz uma venda, como já teve lá na empresa lá, a gente fez uma venda de uma casa de 13 milhões lá, o cara... Sim. Aí o corretor estava todo faceiro, o corretor já estava fazendo compra já, né? O corretor já estava fazendo Europa já. A corretora coitada, ela saiu para ver carro blindado com ele, tudo no carro dela. Tu vê. Tudo no carro dela. Aí ela pagava cafezinho para ele, que ele esquecia a carteira. Aí ela saiu para ver lancha com ele, né? Cara, tu tem que ver, cara. E aí chegou um negócio em mim, eu falei, qual é o nome do cliente? Me dá o nome do cliente. Dei um Google no nome dele. Já. Dei um Google, já apareceu uns processos ali. Aí eu mandei para um amigo meu, cara, dá uma olhada nisso aqui. Cara, o cara tem uns 2, 3 estelionatos, bababá. Eu, cara, esse cara não tem condições de comprar uma casa de 13 milhões no Terra Ville, cara. Sim. Né? Então, cara, e o cara assinou o contrato, o vendedor assinou o contrato, ele assinou o contrato. E a corretora esperando a TED, o gerente que estava tocando, na época eu era diretor, eu não ficava tão a fundo nos negócios, né? E aí, quando eu fui entrar a fundo no negócio, cara, eu falei, me desculpa, tu gastou gasolina, gastou cafezinho, foi olhar carro blindado, foi lá lancha com ele, tudo em vão. Sim. Aí chamei o gerente, cara, tem que olhar, uma venda de 13 milhões, tem que dar pelo menos um Google no cara, né? Dá um Google ali, bota o nome do Google que tu já vai ver a figura, né? Sim. Uns processos ali, o que tem, se é processo, tem a ver com isso. E... Fernando, qual é o maior objetivo hoje do Fernando Nunes no mercado imobiliário como pessoa? Qual é o objetivo que tu tem hoje, Fernando? Um é criar o meu filho, né, que até me trouxe para a corretagem exatamente para ter mais tempo para ele, criar um bom cidadão para o mundo, né? Então, o meu principal objetivo, né, que eu vinha falando aqui do sucesso para mim é dar uma boa educação, porque se eu der dinheiro para ele, der bens materiais, talvez ele bote fora no primeiro ano que eu não esteja mais aqui. Então, criar um bom cidadão para o mundo, né? Esse é um dos meus objetivos. E outro é ser um executivo, né, do mercado imobiliário, né, com um legado, né, saber que as pessoas entendem que tu deixou um legado fidedigno daquilo que tu acredita, né? Não sou... achar que eu sou o dono da verdade e tal, acho que tem várias verdades, mas dentro daquilo que tu acredita nesse momento. Então, a minha ideia é no futuro, né, poder ser um executivo em 3, 4 estados daqui do Sul, né, e São Paulo, né, os 3 do Sul mais São Paulo, com uma imobiliária para poder estar sempre auxiliando os corretores nessa questão de... Acredito que quanto mais a gente compartilhar conteúdo, mais profissionais serem reconhecidos pela sociedade, pela sua competência, pela sua capacidade. Então, eu penso assim, quando eu comprei meu imóvel em 2008, até foi pela Noblesse, né, eu achei o imóvel, eu já era um bom agenciador. Então, como os corretores me incomodavam muito, tu ligava a imobiliária, o cara ficava, imagina, a internet não existia em 2008, os caras ficavam te incomodando para te comprar aquilo. Daí eu comecei a não pesquisar mais com os corretores. Eu achava os imóveis, identificava o endereço, passava na frente com a minha esposa, que nem essa senhorinha fazia. Só que no dia que eu achei o imóvel, eu fui lá na Noblesse, liguei para a imobiliária, não vou dizer o nome para não queimar a imobiliária aqui. Até hoje estou esperando a imobiliária me ligar. Aí cheguei lá na Noblesse, tinha a Márcia Silveira, até hoje ela é corretora em Porto Alegre, disse, Márcia, eu quero este imóvel. Ela não tinha na Noblesse, ela foi atrás, captou, conseguiu falar com o proprietário, a gente comprou através da imobiliária. Mas por quê? Eu não queria economizar os 6%. Eu queria economizar os 94%. Né? Então, acho que isso que o corretor tem que entender. Qual é o propósito do cliente contratar um corretor? Ele se garantir, né? Porque nós temos que saber quais são as garantias legais que essa pessoa vai ter. Então, ela não paga os 6% da imobiliária ou do corretor, enfim,
e ela corre o risco de comprar um imóvel que não dá para comprar, né? Um estelionatário, tem gente que é estelionatário, às vezes vende 3 vezes o mesmo imóvel. Às vezes ele mesmo é o proprietário e ele vende 3 vezes. Então, é em função disso, né? De criar corretores dentro do mercado, cada vez mais capacitado para toda a sociedade no futuro reconhecer, opa, já melhorou bastante, se a gente analisar, e desde que eu entrei para hoje, a gente já tem, mas ainda está longe de um ideal, né? Então, acho que isso, quanto mais a gente capacitar e fazer as pessoas ir para um caminho certo, melhor, né? Assim como tem vários vendendo cursos para ganhar dinheiro, tem muita gente também vendendo imóvel, transacionando imóvel de maneira errônea, ou até os golpistas. Esse tempo teve aqui em Porto Alegre uma menina, não sei se tu viu, que ela era golpista, pegou a chave, botou as fotos no LX, fez um anúncio e tal, e aí ela recebia dentro do hospital de clínicas para pegar a credibilidade de uma enfermeira. Ela descia de jaleco, você marcava lá e entregava a chave para a pessoa que ia visitar o imóvel estava desocupado, então, porque não era uma imobiliária, né? Tipo assim, a pessoa entregou, então a responsabilidade disso, né, de saber para quem a gente entrega, e acho que isso que a sociedade tem que perceber, né? Então, assim, uma marca como a Rede Gaúcha, enfim, qual for, a gente saber que opa, isso aqui é idôneo e é aqui que eu vou para economizar os 94% e não economizar os 6% aí de uma transação imobiliária. Legal. E agora, no dia 11/4, a gente vai ter um treinamento aí exclusivo para a Rede Gaúcha de Imóveis, que tu vai mediar lá o negócio. O que a galera pode esperar lá? Primeiro, agradecer, é uma honra, né? Poder saber que a Rede Gaúcha, assim como eu falei para vocês lá em 2017, então alguém me enxergava. É legal saber que a rede tem essa admiração e é mútua, né? Recíproca, é verdadeira. O pessoal vai entender lá sobre as redes sociais, como se relacionar, né? Como aumentar. Hoje está uma palavra muito de alavancagem, né? De fazer alavancagem. Então, hoje com as redes sociais, é possível com técnicas e estratégias tu aumentar o teu relacionamento, a tua autoridade com pessoas importantes para o teu segmento, para o teu nicho, né? Então, assim, a gente vai mostrar lá 10 passos simples dentro de um Instagram, que é uma coisa gratuita, né? Ou Facebook, enfim, seja lá qual a rede social que a pessoa tem, que elas têm todo um mecanismo, né? Mas como gerar autoridade, como gerar relacionamento, porque a venda é relacionamento, né? E a pessoa vai comprar de quem ela confia, de quem ela acredita. Então, assim, as redes sociais, elas servem muito para isso. E aí, quando tu falou com aquele cliente há 6 meses atrás, tu conseguir fazer com que ele te acompanhe no Instagram, e tu for contando a tua história, de que tu está visitando imóvel, que tu está no decorado, que tu está de plantão de vendas e tal, aquilo vai passando uma mensagem inconscientemente, e aí a gente lembra daquilo de top of mind. Putz, eu preciso de um corretor de imóveis. Vou chamar aquele cara que está lá no meu Instagram toda hora falando de corretagem. Então, vira e mexe, acontece isso comigo. Não só como corretor, mas como palestrante, né? Então, eu entendi, e é aquilo que a gente começou lá no... Tu falaste que eu sou corretor de imóveis em 2015, eu questionava muito os palestrantes, esse cara aí é formado em administração de empresas, nunca vendeu imóvel, ou então tu chegava, o cara, eu tenho que crescer, né? Aí eu olhava, ele nunca vendeu imóvel. E aí ele vinha dizer que era fácil, cara, vem para o salão de vendas. Então, por que eu continuo, né, captando imóvel, botando placa, fazendo atendimento? Porque se eu quero ensinar alguém, eu tenho que estar fazendo isso hoje, não há 10 anos atrás, né? Quando eu iniciei era 0 hora que a gente fazia, né, os EH classificados. Então, acho que isso, né, da gente entender. E isso que a gente vai ver dia 11 de abril, então, um evento exclusivo aí no Cresci do Rio Grande do Sul, que também é uma casa aí nossa, né, dos corretores, que cada vez traz mais conteúdo, mas a gente vai ver, então, esses passos de sucesso para não perder tempo e sim conseguir investir ali o seu tempo, mas com o foco no resultado. E aí, leia-se, né, captar imóvel ou visitar imóvel, que eu acho que esse é o caminho. Legal. E a gente está chegando ao final aqui do nosso Corretor Cast, né? E eu queria que tu deixasse um recado final aí para essa galera que está no mercado imobiliário, às vezes meio desesperançoso já, pensando em trocar de profissão. O que tu deixa de recado aí para essa galera aí? A primeira coisa, assim, parabenizar a Rede Gaúcha, né? Porque por essa iniciativa de gerar conteúdo, trazer pessoas do chão de fábrica aqui para trazer conteúdo, trazer verdade, né? Verdade dá lucro. Mas a primeira coisa que eu vejo é o corretor identificar se realmente é o perfil dele, né? Se é ser autônomo, se é ser um profissional liberal. Se ele identificar que isso faz sentido para a vida dele, né? Gostou da cachaça aqui de vender imóvel, de atender cliente, se isso faz sentido para a vida dele, como ser melhor, né? Que eu, né? Eu digo eu, a pessoa mesmo, né? Então, assim, amanhã eu tenho que ser melhor que eu hoje. E assim sucessivamente, está sempre melhorando. Não me comparar com alguém que já está no sucesso,
Porque às vezes a gente vê o sucesso da pessoa, mas a gente não vê a jornada. Vê um músico lá, estourou uma música, mas o cara tá 20 anos fazendo barzinho e tal. Então isso, né? O corretor ele tem que ser melhor amanhã que ele mesmo, né? Ter essa métrica, mas saber que ele precisa produzir 8 horas no mínimo diariamente, produzir mesmo de gerar resultado, ter 2, 3 imóveis no final da semana, ter visitado 2, 3, saído com 2, 3 clientes, ter conectado com outras 10 pessoas, indiferente se a imobiliária gerou lead ou não, ele tem a rede de contato dele, se não tem, criar outras redes de contatos, né? E sempre evoluindo, melhorando. Né? Eu acho que esse é o caminho, trabalho duro e capacitação para melhorar os seus resultados com foco, né? Não querer atender toda Porto Alegre, grande Porto Alegre, né? Vendo tudo de tudo. Da Zona Norte ao infinito. Tipo isso, né? Daí tu fala de foco, ele, não, entendo, aí tal. Eu dou muita consultoria para rede social, né? Aí fala isso pro cara, não, faz sentido mesmo, faz sentido, tá, onde é que tu quer focar? Toda Porto Alegre. Que tipo de produto tu quer vender? Qualquer coisa, casa, terreno, loja, não dá, né, meu? Tem que ter um foco, que tu vai se tornar especialista, e quando o cliente cair na tua mão lá na Bela Vista de 900 mil, tu sabe tudo que tem, ó, tem aqui, qual é o que tu quer? Não, mas não quero pagar tanto, então vamos abrir mão da região, né? Vão lá Petrópolis, vão lá pro Higienópolis, né? Que daí tu já sabe, tu já domina e tu consegue passar essa confiança pro cliente, né? Enfim. É isso aí, Fernando. Então, obrigado pela tua presença aí. Dia 11 de abril, então a gente está lá na sede do Cresci, eu vou estar lá junto. Queria agradecer a todos que escutaram, assistiram esse CorretorCast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Para quem estiver no YouTube aí, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, manda para sua rede de relacionamento, manda para sua equipe aí, o podcast também é importante mandar para sua equipe, né? Compartilha nos stories aí se você gostou aí, marca o Fernando Nunes também. Deixa a tua rede social aí pro pessoal. De corretor para corretor, né? @Nunes com Z, F5, né? E o F5 surgiu de atualizar, né? De atualizar o mindset do corretor para essa parte digital, mas sem esquecer de perder o foco, né? Então, @Nunes com Z, F5. Valeu, Fernando. Obrigadão. Valeu aí. Abraço. Tchau, tchau.